A mensagem de hoje vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho, mensagem única que Deus havia já planejado antes da existência do homem, para que pudesse salvar o homem que ia viver nesse mundo e que ia querer morar com ele. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo faz questão de fortemente falar umas palavras que talvez não gostaríamos de ouvir hoje. Mas sabe que quando chegou Jesus já havia passado vários séculos. Os primeiros livros foram escritos por Moisés, depois foi escrito mais por vários profetas, tanto os maiores como os menores, e assim anunciando o Messias, o Evangelho, a nova aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31, diz que Deus iria fazer uma nova aliança, não conforme aquela que ele fez com os judeus quando saíram da escravidão do Egito. E agora chega o período que o Evangelho está aqui, nós começamos a observar a rejeição que o homem tem, sabendo que o Evangelho é único, tanto para salvar o homem moderno, da nova aliança, como o homem da antiguidade, na antiga aliança. É uma mensagem única. E a pessoa que não servir a Deus de acordo com o evangelho que Jesus anunciou, não vai ter chance de morar com Deus. O homem por si só imagina que vai. Mas se a mensagem ficou escrita, é para que a gente possa saber o caminho que vamos seguir para estar um dia na eternidade com Deus, porque senão vamos estar fora de Deus, e é o que vai acontecer com milhões de pessoas. Milhões de pessoas já partiram desse mundo e ainda vão estar partindo desse mundo sem ter a entrada garantida, porque não observaram o Evangelho, que é único para salvar o homem. Quando o apóstolo está escrevendo esse livro aos Romanos, ele fala num tom bem forte, no versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que ele mencionou bem isso? Porque justamente os judeus, os líderes religiosos daquela época, sumo sacerdote e outros, continuaram defendendo a lei e jogando fora a fé. Porque a fé não veio com a lei. A fé vem por ouvir a mensagem do Evangelho. Então, ai daquele que não praticar a mensagem do Evangelho. E, na verdade, ouvir o Evangelho para ter a fé que vai salvar o homem. Nas palavras do apóstolo, neste livro, aos Romanos, podemos observar e entender claramente o que ele está dizendo no capítulo 3, no versículo 19 e 20. Ele fala num tom muito forte, alertando as pessoas daquela época que moravam em Roma, e ficou escrito para alertar todos quantos vivem de lá para cá. Ele diz bem assim no versículo 19: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante a Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Percebeu que ele falou num tom bem forte aqui, que cale-se toda a boca. Os escribas, os fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, as religiões daquela época. Paulo está dizendo que toda a boca se fecha para não anunciar mais
a lei em forma de ordenanças para que as pessoas continuassem praticando. Feche a boca. Porque fechando a boca, agora abre-se a boca para a pregação do Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, que tantos judeus esperavam. Quando chega a boa nova, os judeus a jogaram fora. Sabe que não é diferente nos nossos dias hoje? Os líderes religiosos, grandes, que vão à televisão, vão anunciando junto a multidões, também estão jogando o Evangelho fora. O Evangelho não tem valor, porque o Evangelho converte as pessoas. E os líderes religiosos não estão preocupados em converter as pessoas. Estão mais preocupados em convencer as pessoas das suas propostas. Propostas essas que é visando outro lucro, não o lucro da salvação da vida eterna. E você pode perguntar, José Carlos, mas não é bem assim, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu estou numa igreja que se prega o Evangelho, que se faz muita coisa. Dê uma olhada comigo em Efésios capítulo 2 e veja se você vai continuar concordando nesse aspecto desses pregadores que não estão preocupados em converter as pessoas, mas simplesmente de convencer nas suas doutrinas voltadas para a antiga aliança ou para as suas doutrinas criadas por eles mesmos. Efésios capítulo 2, no versículo 15, depois que o apóstolo termina fazendo um bom trabalho, que ele vai estar mostrando para todo mundo, Jesus volta aos céus. E aqui o apóstolo escreve dizendo que ele fez todo o trabalho. E ele vai abolir. Você sabe o que é a palavra abolir? Abolir é tirar. Tirar de circulação. Tirar a força que tinha. Tira. Então a força não está mais na lei. Porque já chegou o plano perfeito de Deus para salvar o homem que viveu embaixo da lei. Agora a perfeição chegou. A perfeição e a força está no Evangelho. Por isso ele diz, cale-se toda a boca, porque ninguém será justificado por praticar a lei. Então não se engane, isso não é brincadeira. Aí ele diz no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que o homem tinha com Deus, porque a lei fez o homem inimigo de Deus. Então derrubou essa parede. E vindo evangelizou paz a vós que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Você prestou atenção que no versículo 20, ele falou que edificado sobre o fundamento do Evangelho, que foi pregado por Cristo, e aqueles 12 homens, ou 13, incluindo o apóstolo Paulo, saíram com a boca aberta pregando, enquanto ele fala para os líderes religiosos fecharem a boca com respeito à lei, ele fala para os apóstolos e evangelistas e profetas da nova aliança abrirem a boca e anunciar por todo o mundo, porque a salvação veio para todos os povos.
Essa bênção a todos os povos já tinha sido pré-anunciado a Abraão em Gênesis capítulo 12. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E essa bênção veio com Jesus. Por isso o evangelho chegou até você e até a mim. É uma bênção de Deus já prometida desde os tempos antigos. Mas só será salvo por meio do evangelho, que é único, para salvar o homem da nova aliança e o homem da antiga aliança. Mas qual homem vai ser salvo? Aqueles que aceitam ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quantas pessoas hoje estão em prédios cheios, estão sendo edificados, mas não no Evangelho, em outras doutrinas. Quantas pessoas estão fazendo parte de grupos religiosos, mas não na doutrina de Cristo. Não está sendo edificado no fundamento dos apóstolos. A pedra angular está sendo rejeitada até hoje. Ela foi rejeitada pelos construtores, finalzinho do versículo 20, e está sendo rejeitada até hoje por milhares de pessoas que não aceitam o evangelho puro. Ao invés de adorar a Deus pela razão, estão indo por causa da emoção. Emoção que é pregada por certos indivíduos que já está destinado para a condenação. E isso, Judas fala isso nos primeiros versículos da sua carta que ele escreveu. São os insubordinados que não têm respeito para com Deus. No versículo 4 de Judas ele fala sobre esse assunto. É muito triste isso. Mas o apóstolo continua falando um pouco mais aos romanos, né? Os judeus que viviam em Roma, que já conhecia quem era Deus, mas estava sendo interrompido por causa dos judeus que não estavam preocupados em servir a Deus. E no mesmo capítulo, veja como ele ressalta algo muito importante para você que não está preocupado em servir a Deus verdadeiramente, né, publicar o evangelho puro na sua vida, mas mesclou o evangelho, aceitou o evangelho mesclado e acha que está indo para os céus, usando táticas da antiga aliança. Veja o que ele fala no capítulo 3 de Romanos, agora a partir do versículo 21. Mas agora sem lei. Por que ele falou agora sem lei? Porque nos versículos 19 e 20, ele já falou para que toda boca fica fechada, porque a lei já apontou o pecado. Agora é o evangelho. Agora, sem lei. Isso nos dias do apóstolo Paulo já não era mais para praticar nenhuma das leis da antiga aliança. Abra os olhos. Veja que você está perdendo a salvação porque você não está preocupado em praticar o evangelho puro. E tem certeza que você quer chegar aos céus, como eu quero. Por isso estamos buscando conhecimento e não somos ligados a nenhuma denominação ou filiado como se fosse um partido político. Pertencemos à igreja que Jesus comprou com seu sangue e ela pratica o evangelho puro. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Por isso eu disse que o evangelho é a mensagem única para salvar tantos da nova aliança, quantos aqueles que esperavam na antiga aliança, na época da lei, porque a lei nunca salvou ninguém. Aí ele diz um pouco mais. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele usa uma palavra aqui que Paulo falou e fortemente: jactância, pessoas que se enchem de si mesmo para defender algo que não está mais em vigor. É a mesma coisa de hoje. Pessoas se enchem para defender práticas da antiga aliança. Vou repetir algumas: dízimo, guardar o sábado, instrumentos, danças. Já postei outros vídeos, mas quero alertar mais uma vez. Ai de mim se eu calar, eu preciso falar, porque assim, quem sabe, você acorda para não perecer na eternidade, no sofrimento eterno. Ele diz no versículo 27, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Lei da fé. Mas a lei da fé vem onde? Por praticar o evangelho. Ele vai falar daqui a pouco que a pessoa que pratica o evangelho puro está cumprindo a lei que foi anunciada na antiga aliança. Talvez você não imaginou que cumprindo o evangelho puro, você está cumprindo a lei que foi dada a Moisés. Não praticando conforme era entre os judeus, mas praticando ela conforme o evangelho tem ensinado. Aí ele diz um pouco mais: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. É incrível isso. É incrível como Deus fez tão perfeito. Infelizmente, o homem dos nossos dias e o homem que já passou antes de nós, desde quando foi anunciado o Evangelho, tem uma tendência muito grande em manter erros com a Bíblia na mão. E nos nossos dias é uma proporção gigantesca que o homem tem feito e errado, e errou muito, mas muito mesmo. É triste tudo isso, porque pela lei ninguém será justificado. É triste, mas essa é a verdade. Ainda nós podemos observar que o apóstolo, ele não está de brincadeira aqui. O apóstolo levou a sério o evangelho. Os apóstolos levaram a sério. Por isso encontramos palavras escritas de práticas nas igrejas que hoje estão tão longe de muitas igrejas que não estão praticando o evangelho puro. Não precisa ir longe, você nem precisa sair de sua casa para ver tudo isso. Ligando a televisão, você vê como estão longe as práticas, dizendo que é isso que devemos praticar. E vai se multiplicando. Ainda, se Deus nos der vida e saúde, vamos ver muitas bobagens com respeito à eternidade do homem, ou com Deus, ou sem Deus. Espero que essa mensagem vai ajudar você um pouquinho mais. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Seja um mensageiro do Senhor. Mande a mensagem para outra pessoa. Não importa se a pessoa vai ficar brava com você. Fale a verdade para ele. Mande a mensagem. Essa mensagem é para fazer a pessoa acordar enquanto há tempo. Se você é só um visitante do canal, muito obrigado. Seja bem-vindo. Se tem o desejo de se inscrever, fique à vontade. Eu oro para que Deus abençoe você e continue abrindo seus olhos enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe e nos guarde do maligno.